uma semana linda, produtiva e abençoada para todos nós. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro. Nós estamos começando mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre o amor de fim de semana. Final de semana passou e você foi ver o seu amor e aí agora segunda-feira volta toda essa rotina maluca do dia a dia, né? Essa turma que se vê pouco, que vive rotinas diferentes, tenta equilibrar o tempo, a saudade e a conexão emocional. Será que é possível manter um vínculo forte e saudável quando o tempo é tão curto? Ou a distância acaba esfriando a relação e transformando o amor em costume? Olha, hoje nós vamos falar dos amores dos finais de semana. Participe com a gente, mande a sua mensagem. Você tem aí um relacionamento onde você só vê o seu parceiro no final de semana e durante a semana corre aí para trabalhar dia e noite, e aí chega final de semana, você se dedica especialmente para o seu parceiro ou parceira? Então, mande para a gente a sua mensagem, de repente compartilhe conosco, né, a sua experiência ou a sua dúvida, 19978293776. Hoje a gente fala sobre os relacionamentos no final de semana. E agora vamos atualizar algumas notícias. Nós estamos com a nossa convidada aqui, daqui a pouquinho a gente já faz a apresentação, consideração inicial, mas antes, a atualização das notícias e da previsão do tempo. Fique ligado, hein? Vamos lá! A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas realiza hoje, às 14h, a 8ª reunião ordinária para analisar e votar pareceres de 4 projetos de lei. Entre as propostas em pauta está o projeto de lei 128 de 2024, de autoria do vereador Luiz Rossini, que atualiza e amplia a legislação que proíbe o fumo em locais públicos. A proposta inclui novas áreas na proibição e estende as restrições aos cigarros eletrônicos e dispositivos semelhantes. O texto, com parecer favorável do vereador Nick Schneider, propõe a inclusão das áreas comuns de condomínios residenciais, clubes, praças e parques públicos na lista de locais onde é proibido fumar. A medida vale tanto para cigarros tradicionais quanto para dispositivos eletrônicos e o que tem se tornado populares, né? Especialmente entre os jovens. A reunião aberta ao público, então você pode participar, tá? Será realizada no plenário da Câmara. Também terá a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e também pelo canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Você é convidado a participar. E hoje às 18h, gente, acontece a reunião ordinária de número 62. Deve ser votado em primeiro turno o projeto de lei 125 de 2024, de autoria do vereador Guilherme Teixeira, que garante prioridade no atendimento psicossocial e segurança às mães de filhos com transtorno do espectro autista aqui no município. O projeto prevê suporte emocional e terapêutico a mulheres que enfrentam uma rotina intensiva e muitas vezes exaustiva no cuidado diário com as crianças autistas. O atendimento prioritário será garantido nas unidades de saúde do município, com foco na promoção da saúde mental e o bem-estar dessas mães. A proposta também autoriza atendimentos por videoconferência nos casos em que a mãe tenha dificuldade de locomoção em razão do grau do autismo do filho, tá? Essa modalidade permitirá acompanhamento remoto com profissionais das áreas médica, psicológica, terapêutica e de assistência social, mediante solicitação via Unidade Básica de Saúde. A sessão será aberta ao público, começa às 18h, você é convidado para participar. Entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, bairro Ponte Preta. Transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e também pelo canal do YouTube da TV Câmara Campinas. Vamos à previsão do tempo hoje. Olha só, gente, de acordo com a previsão aí, né, de acordo com os meteorologistas, hoje temos um clima de chuva. Sol, muitas nuvens e nublado, com chuvas de manhã e aí à tarde e à noite, possibilidade de temporal, né? Lá no sul do país, nós já temos aí temporais acontecendo desde ontem e esse temporal pode vir aqui para cá, para Campinas e para toda a região do estado de São Paulo, e a mínima de 19, a máxima de 25, então fique atento, tá certo? Agora de manhã, então, temos um sol entre nuvens e à tarde e à noite, possibilidade de temporal em Campinas e toda a região metropolitana.
Vamos então ao nosso tema central do Estúdio Câmara. A vida corrida, né? A vida moderna. Conciliar o tempo entre trabalho, filhos, estudo, compromissos virou um desafio. E quando o casal só consegue se encontrar aos finais de semana, o relacionamento passa a ter uma outra dinâmica. A pergunta é: isso enfraquece ou fortalece o vínculo afetivo? Encontrar somente no final de semana. Bom, para falar sobre isso e entender os impactos emocionais do amor à distância, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Daniela Santos. Seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada pela sua participação e presença. Bom dia, Rúbia, bom dia a todos. Esse tema é uma coisa que hoje é fundamental, né? Todo mundo tem vários compromissos, as rotinas corridas. Então, como amar nessa correria toda? A gente tem que dar um jeito, porque amar é muito, muito importante, né? Muito bom, é verdade, né? Como fazer? Antes de tudo, gente, vale a gente lembrar que cada relacionamento tem seu ritmo e suas regras, né? O importante é entender o que faz sentido para o casal e como manter o vínculo saudável, mesmo com o tempo reduzido de convivência. Agora eu pergunto então, Daniela, o que caracteriza esse amor de final de semana, essa escolha consciente é uma escolha consciente do casal ou uma consequência das circunstâncias da vida moderna? Qual que é a sua avaliação como psicóloga, né, dessa situação que muita gente vive hoje, né? Você tem um relacionamento, porém, você só encontra o seu parceiro no final de semana. Hum. É, eh, São muitos fatores, né, como você Uhum, já pontuou bem. É claro que a logística, né, a pessoa que trabalha de dia, estuda de noite, às vezes moram em cidades longe uma da outra, é difícil mesmo, né, não tem como as pessoas se verem todo dia. uhum, Se verem mais de uma vez durante a semana. Mas, como você pontuou também, existe a questão do sentimento, do uhum. combinado. Eu acho que em qualquer relacionamento o fundamental é isso, combinado não é caro. Então, eu acho que é importante cada um saber o que quer, o que espera da relação e tá na medida do possível claro por outro, né, porque às vezes nem a gente sabe mesmo exatamente o que a gente espera. Mas conforme esses combinados são mais claros, é melhor para todo mundo, porque, o complicado é quando tem essa diferença, né, uma pessoa que, por exemplo, projeta, deixar o relacionamento cada vez mais firme, e morar junto, casar, ter Uhum. filhos, é outra pessoa que, está ali com aquela pessoa que é legal, mas, né, não se vê num relacionamento mais sério, mais Sim. longo. Então, às vezes, isso também vai definir essa frequência de quantas vezes a pessoa se vê. Mas isso está claro para todos os lados? O que que eu Uhum. quero, o que eu estou disposto a dar? Então eu acho que os problemas maiores são não os logísticos, né, porque a gente compreende, né, que a outra pessoa tem a vida, é até ruim, né, a pessoa abrir mão das coisas Sim. importantes para estar num relacionamento. Uhum. Mas o que eu acho que é mais complicado é isso, né, quando tem essas diferenças de intenção no relacionamento, e isso não fica claro. Eu acho que é aí que vai trazer mais sofrimento, aí que ficam Não tá chegando. que fica diferente. O que eu estou sentindo, nossa, a pessoa está disponível ou não está disponível? Ela parece que está, fala uma Uhum. coisa no final de semana, mas some durante a semana. Aí que eu acho que realmente vai trazer mais sofrimento. Porque realmente, né, às vezes a logística da vida impõe que o relacionamento seja um relacionamento de final de semana, e tudo bem, né, a gente dança conforme a música, né. É verdade, né, Dani? Assim, muitos Hum. casais acabam adotando esse formato, como você disse, por conta do trabalho, né, do trânsito, da falta de tempo, mas também há quem veja nisso uma forma de preservar a individualidade
e até manter o relacionamento mais leve, né. Então, Sim, essa rotina de pouco contato durante a semana, ela exige um pouco mais de maturidade emocional, né, Dani. Quando sim. a gente fala aqui de relacionamento, o que que a gente pensa? O que que vem à cabeça? "Ah, tô me relacionando, então a gente vai se ver ali umas 3 vezes na semana, final de semana a gente vai passear, vamos fazer alguma coisa". Agora, quando não tem esse contato durante a semana, você só vai ver final de semana. E aí o que acontece? Você precisa confiar em quem você está se relacionando e você tem que ter uma maturidade emocional, porque isso não é para todos, concorda? É verdade, não é para todos mesmo. E é isso, né, que volta essa questão do combinado, né, de estar claro ali, mesmo porque muitas vezes pode ser legal, esse relacionamento mais leve mesmo. As pessoas às vezes estão em fases diferentes, da vida, que realmente não se interessam, não se convêm por ter realmente essa esse vínculo mais firme. Às vezes a pessoa tá para viajar, às vezes a pessoa já, né, já teve filhos, já foi casado, não quer mais casar e tá tudo bem, né, encontrei outra pessoa que também tá na mesmo ritmo e pode ser um relacionamento maravilhoso, mais leve, de só de final de semana, cada um com as suas contas, cada um com seus compromissos, cada um lavando a sua roupa e tá tudo bem, não é? É verdade, tá tudo bem. E para falar se tá tudo bem mesmo, a gente vai receber o nosso convidado que fala conosco via Zoom. Que bom que a gente conseguiu aqui o contato com ele. Ele é o doutor psiquiatra, Márcio Belo. Ô doutor, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença, bom dia. Bom dia, Rúbia, tudo bom? Bom dia, Daniela. Bom dia, Depois doutor. de a internet de vez ela nos traz, né? Parece relacionamento também, né? E aí, justamente bem na hora que a gente precisa dela, o negócio não funciona. Mas enfim, vamos lá. É um prazer falar sobre isso. Eu acho que eu estava ouvindo a Daniela falar sobre o quanto hoje a gente precisa de modelos tradicionais, né? E aí, quando aparece uma nova configuração, seja ela namoro, ou à distância, ou final de semana, precisa de muita idade, né? A partir do momento que dá muita flexibilidade e autonomia para as pessoas, também tem muito desafio, né? Para poder manter esse vínculo afetivo, né? E isso, a distância, também tanto pode fortalecer como pode desgastar. E aí é onde entra contratos que vão fazer funcionar melhor essa relação, né? Verdade, né, quando o doutor fala em contratos, é aquele negócio, né, o diálogo, né, gente, em primeiro lugar, o entendimento entre os casais. Tem estudos da Universidade de Michigan que mostram, gente, que casais que mantêm uma comunicação afetiva, mesmo à distância, desenvolvem maior empatia e confiança, ou seja, mais importante do que estar junto o tempo todo é estar presente emocionalmente, o diálogo ali, a conversa, saber como é que tá, como é que não tá, como é que foi o dia. Hoje a gente tem várias opções aí para fazer uma comunicação com as pessoas que estão distantes. Agora, doutor Márcio, existe uma diferença entre homens e mulheres na forma com que cada um lida com essa distância e com o tempo limitado de convivência? Qual que é a avaliação do doutor referente ao gênero, né? A mulher e o homem, eles lidam diferente com essa situação? Então, essa questão de gênero sempre desconstruir, né? Porque a formação da dualidade ela pode ser muito diversa, né? Então, assim, tem formas como o homem reage a uma situação e tem outras formas que a mulher reage, mas isso pode ser bilateral, né? Ambíguo, né? Então, é muito difícil a gente determinar que tem uma questão de gênero aí, porque tem uma influência tanto social como uma influência familiar, né, nessa questão. Mas eu sempre falo que casamento e relação é um contrato. E aí, nesse contrato, várias cláusulas não são discutidas, né? E é onde justamente entra o conflito. Então, quando você deixa, né, essas cláusulas, daquilo que está entrando em conflito, resolvido, a relação resolve, a relação funciona melhor, né, para a manutenção desse vínculo afetivo. Eu não vejo diferença, porque você vê a gente categorizar muito, né? Mulher age assim, homem age assim, e aí parece que se você não age assim, você sai desse padrão de funcionamento. Uhum. Excelente, muito bom. Agora, em muitos casos, assim, esse modelo de relação pode funcionar para pessoas
mais independentes, né? Sim. Aí, quais os sinais de que o casal está conseguindo equilibrar bem essa dinâmica e quando ele passa a ser um problema? Porque, ó, nós falamos aqui da questão de você confiar no outro, tá? E da questão da independência. Óbvio, você, né, igual a Dani pontuou, às vezes a pessoa já teve um casamento e aí está tentando reorganizar a sua vida afetiva novamente, aí passa a ter um relacionamento desses que você só se encontra no final de semana, né? Mas essa dinâmica também pode ter aí um probleminha. Então, como que a gente precisa se atentar, Dani, de quando a relação está indo bem e de quando a relação está começando a virar aí uma questão de problema nesse encontro somente nos finais de semana? É, é, eu acho que o sofrimento, quando começa a vir Uhum, o sofrimento, a gente precisa olhar para isso, né? sim, Eh, eu falei, né, o importante é o combinado, mas é sim, tão difícil as 2 pessoas estarem exatamente na mesma sintonia, verdade. no mesmo movimento. Então, assim, claro que é um desafio a mais, porque tem coisas que a gente nem nem é legal a gente conversar, né, por vídeo, assim, tem Uhum, conversas que precisam ser ao vivo. Claro que que a gente tem esse limite físico hoje em dia, né. sim. Mas, então, pode sim, pode criar um distanciamento que, poxa, tem coisas que eu vou precisar conversar até outra semana. E o que que faz com a E ansiedade daí? pois é, com certeza. Né? É uma coisa que, assim, você pontuou e é verdade, às vezes essa distância ela porque, assim, na verdade, quando o relacionamento vai evoluindo, quando o sentimento vai evoluindo, é razoavelmente natural também que as pessoas queiram ficar mais tempo juntas, né. Uhum. Então, né, às vezes as pessoas têm esse dilema: "Poxa, eu gosto tanto da minha independência, da minha liberdade, mas também sente falta". Também é um sofrimento. E assim, nós queremos um relacionamento, a gente precisa dar espaço na nossa vida para o outro, Uhum. né. Então, assim, tem aí os 2, né, tanto a pessoa que queira preservar mais a independência, quanto a pessoa que anseia por mais tempo, vai ter que lidar com esse desafio, né. Um de administrar essa ansiedade e o outro de abrir espaço para o outro, abrir agenda para o outro, né. Se a gente está sentindo esse vínculo cada vez mais forte, é natural que a gente queira ficar mais tempo juntos, né. Uhum. E todo mundo Nossa, precisa olha, de olha que o negócio é muito delicado, não é, é? Olha só, é. doutor Márcio, vamos lá. Um dos parceiros começa a desejar mais a presença do outro, mais tempo junto, igual a gente está falando aqui, enquanto o outro parceiro se acomoda com esse modelo de final de semana. Sim. O que a gente faz para Uhum. evitar essa diferença de expectativas e para entender e fazer com que ela não destrua esse vínculo? Porque essa diferença de expectativas aí pode acabar destruindo esse relacionamento. Qual que é a sua avaliação sobre isso, doutor? Tem uma coisa importante que, assim, tanto a relação à distância, ela pode valorizar e solidificar mais esse vínculo, né? Como funcionar também ao contrário. E essa expectativa é quando a relação está gerando segurança, confiança, quando causa muito isolamento, solidão, quando Opa, eu acho que a internet do doutor
doutor. Ai, que dó. Eu acredito que a internet dele não esteja bem legal, como ele falou, né, no início do programa. A gente está tentando novamente contato. Vamos aguardar. A gente fica muito feliz com a participação do doutor e a gente quer que esse contato se restabeleça. Só que a gente depende da internet, né? Então vamos lá. A produção trabalhando, tentando contato com o doutor. Enquanto isso, eu e a Dani vamos continuar batendo papo aqui, falando desse modelo, né? É um modelo diferente de relacionamento e acontece principalmente em pessoas já mais maduras, né? Porque precisa ter aí um equilíbrio emocional. A corrida da rotina, o excesso de trabalho afetam essa qualidade emocional e a intimidade desses casais que vivem o amor de final de semana também, né? É curioso a gente perceber que muitos casais acabam transformando o reencontro de final de semana em um misto de expectativa e de cobrança também, né? E aí querem aproveitar o tempo junto, mas também precisam resolver as pendências, as conversas e até as brigas acumuladas no final de semana. Você percebe que é pouco tempo para muita coisa, não é? Então, assim, como que fica essa questão de resolver tudo? O que aconteceu durante a semana, você coloca tudo numa mochilinha, chega o final de semana, é para vocês se verem, é para matar a saudade, mas daí tem aquela mochilinha, aquele pezinho da semana toda. Como é que a gente faz para equilibrar? O que a psicologia pode ajudar a gente a entender e a fazer um equilíbrio de todas essas emoções que foram acumuladas durante toda a semana, para que elas não venham estragar o nosso final de semana? Afinal de contas, a gente só se vê aos finais de semana. Uau, é um pouco cansativo se a gente para analisar, não é, Dani? Não, é bem, bem cansativo. E uma coisa, né, que você falou, não estragar o final de semana. Às vezes, tem relacionamentos que até duram mais por ter só esse final de semana, porque o que acontece? Ai, é tão pouco tempo juntos, vamos aproveitar. E nem vamos falar o que passou. Né? E isso vai, às vezes, postergando conversas difíceis, conversas ruins. Então, assim, é aquele negócio, às vezes, você realmente, né? Às vezes as pessoas se mantêm muito tempo com relacionamentos ruins mesmo. Por também, de alguma forma, falta desse tempo juntos para clarear, porque assim, Sim. cada um realmente tem a vida lá totalmente independente e no final de semana, não, esse é a minha janelinha de Coloca na distração. caixinha os problemas e vamos viver o momento de agora, né? Sim. Mas isso vai acumulando com o Sim, tempo. A sim, gente sim. precisa ser racional e Sim. entender que todos nós temos problemas, temos diferenças. E aí o que acontece? Você vive um relacionamento de final de semana. Aí teve algumas situações durante a semana que você não concordou, e aí no final de semana você vai querer discutir. Mas e aí, como a Dani pontuou pra gente, vamos discutir por quê? Se a gente só tem esse momento para ficar junto. Então, vamos optar por guardar na caixinha esse problema e viver o relacionamento do final de semana. Aí passa mais uma semana, mais um monte de problema, guarda na caixinha de novo. Isso vai explodir em algum momento. Vamos ser racionais, né, e verdadeiros, porque isso acontece. Sim, E claro. aí, quando explode, como fazer? Não é? É o diálogo, não tem jeito, né? Aí quando explode é botar na parede, né? E aí? Quais são para que lado que a gente vai? Porque às vezes chega esse ponto, né? Ou beleza, ou a gente muda isso, vai morar junto, sei lá, acha algum jeito de se aproximar. Ou não, realmente fica insustentável e cada um precisa ir para o seu lado, né? Pois é, gente, os principais desafios emocionais de quem vive um amor de final de semana, né? Quais são, será? Falta de convivência, rotina diferente, aí vem ciúme, vem insegurança. O que será que mais pesa, né, nessa prática? E aí? E quando a saudade deixa de ser saudável e começa a virar uma cobrança ou uma carência excessiva? Quais os sinais, Dani, que esse casal precisa observar? Porque a saudade é boa até certo ponto, mas aí quando você mistura a saudade com ansiedade, com carência e com desconfiança e com muito ciúme, a junção disso É explosiva, né? e aí? Então, são tantas possibilidades, né? Mas eu acho que, de novo, né, aquela questão da clareza é importante, porque a clareza é importante, mas muitas vezes a gente não tem a clareza, porque a gente mesmo está num ponto cego. Então, acaba ficando, às vezes, essa briga da pessoa que quer mais, e a pessoa
que recua, que resiste a ceder mais espaço, ceder mais tempo. Na verdade, às vezes parece que essa pessoa não gosta, mas às vezes também são coisas, inconscientes, traumas, medos, que a pessoa até se coloca num relacionamento, assim, que, é em outra cidade, Uhum. porque isso vai preservar a minha, né, a minha intimidade na verdade, muitas vezes é isso, né, a pessoa tem o discurso que quer o relacionamento, a pessoa quer o relacionamento, mas às vezes até tem relacionamento com pessoas comprometidas, com outro tipo de coisa Uhum. que são sempre mecanismos de defesa para a pessoa ficar na zona de conforto, que é preservar aquela individualidade. Mas na verdade aí todo mundo está sofrendo, né. A pessoa que quer mais contato, mais proximidade, está sofrendo, essa pessoa que vai se sentindo sufocada, mas no fundo ela também almeja um Aham. relacionamento que não existe, aí precisa ir para terapia, né. Nossa, gente, mas como precisa, né? Doutor Márcio, o senhor está com a gente de volta? O senhor me ouve? Estou de volta. Ai, que Consegue me beleza. Ô, ouvir? doutor, a gente está falando aqui, né? É um negócio bem delicado, porque, olha só, um relacionamento de final de semana, ele exige muita maturidade, muita confiança. Só que daí tem a saudade, o ciúme, a falta de repente, entendimento de uma das partes. E aí, o excesso de trabalho, né? A qualidade emocional. E a intimidade desse casal que vive o final de semana, qual que é a avaliação do senhor como psiquiatra, né, referente a esse equilíbrio que a gente precisa ter, e quando a gente aceita esse tipo de relacionamento? Sim. Você vê que a nossa distância, a conexão está interferindo nela, né? Quando não Exato. tem uma boa conexão, né? Quando não tem uma boa conexão, o negócio trava, né? Aham. Mas vamos lá. A dependência, né? Quando você pergunta sobre a intimidade, na verdade a intimidade ela é desenvolvida no percurso da relação e também é na construção do seu ser, né? Da sua individualidade, e isso você vai demonstrar na relação. Então, quando assim você encontra o outro, que você deseja esse outro, a distância, inclusive, faz aumentar, né, o desejo. Muitas vezes esse desejo fica idealizado. Então, você encontra aquele outro e a distância alimenta isso. Então, quando entra o desgaste, é justamente aí, só para concluir aquela pergunta anterior. Uhum. A intimidade ela é desenvolvida com o contato, né? E aí a intimidade precisa de, né? Ninguém é íntimo rapidamente, né? Então isso é uma construção que pode ajudar ou como pode também nessa relação de continuidade e dança. Mas eu acho que você se relacionar e no final de alguns tempos limitados, tanto pode ajudar e é possível, você tem que desenvolver algumas habilidades para isso, pode trabalhar. Isso também depende muito da sua construção de seu indivíduo, né? Excelente, né, a gente precisa desenvolver. Olha só o que o doutor Márcio falou, a gente precisa desenvolver habilidades para manter um relacionamento que a gente só se vê no final de semana. Nossa, como é que a gente equilibra isso tudo? Ô, doutor Márcio, quais são essas habilidades? Dá para jogar algumas para a gente aí? Quais habilidades desenvolver para um relacionamento de final de semana? Eu acho que a primeira coisa mais importante seja estimular a comunicação. Você tem que desenvolver uma comunicação assertiva. Comunicação assertiva é você ser claro, objetivo, não agressivo, comunicar as suas inseguranças, isso me deixa inseguro, isso me gera ciúme. Então, essa comunicação daquilo que você sente faz fortalecer esse vínculo afetivo. Mas não, precisa da educação de uma forma geral, tanto as próximas, e maturidade é justamente gerir suas ações, lidar bem com a frustração, que é algo
hoje muito difícil, as pessoas se frustram muito rapidamente, manter essa confiança. E como é que se faz para manter a confiança do outro? Claro, isso aqui me deixa inseguro, isso aqui eu não consigo lidar bem. E essa habilidade de você regular as próprias emoções ajuda muito nisso. E aí eu acho que tem algo que é muito importante, que são os rituais de encontro, né? É aquilo assim, o que é que a gente vai fazer semana, quando a gente vai viajar junto? Planejamento de futuro. Seja ele morar, conviver na rotina ou não, mas tem um ritual de contato. E eu acho que isso você se sente importante para o outro. As relações se mantêm quando você se sente amado pelo outro. É isso que você deseja, né? É isso, né? Então, talvez esse seja um caminho interessante para a questão das relações à distância. Excelente. Muitos casais usam as mensagens, as redes sociais para se manterem conectados, né? Só que é preciso cuidado para que esse contato digital não vire aí uma bagunça. Porque, gente, quando você escreve alguma coisa aí vamos colocar no WhatsApp, né? E você não consegue dar sentido àquela escrita. E as pessoas têm uma mania de escrever sem pontuar. E de repente o que você está escrevendo é uma coisa e a pessoa que está lá do outro lado vai entender outra, né? Então a gente precisa tomar cuidado também ao usar a questão aí das redes sociais para se manterem conectados. Você concorda, Daniela, que esse negócio de escrever, a comunicação que a gente usa, o jeito que a gente escreve, de repente não é da mesma forma. A gente tem uma intenção, mas a pessoa que vai receber, ela não está recebendo da forma que a gente está querendo entregar. Mas perfeito isso, né, isso a gente vê demais. Né, porque a comunicação ela é muito complexa, ela tem muitas sutilezas, muitas, muitas sutilezas. Então qualquer entonaçãozinha faz diferença. E cada um vê o mundo conforme seus filtros, né, suas Uhum. crenças, seus traumas, tudo. Então, um fala uma coisa, o outro vai interpreta da forma que quiser. E com certeza no pessoal aqui a gente tem a possibilidade de captar muito mais sutilezas, da postura do corpo, tudo, né. Então que uma mensagem não passa, né, então a mensagem é só um escrito lá que você preenche o sentido com né, Uhum. projetando todos os seus sentimentos, né. Então se você já está, chateado com a pessoa, fala: "Nossa, como ela foi grossa, como foi seca aqui", É né, verdade. e tudo, né, se você está super feliz no relacionamento, ok, beleza, essa mensagem entendi. Então, vai muito do sentimento, né, da emoção que está ali na É, interpretação. a questão do equilíbrio, né, emocional de cada um, né. Uhum. Agora a gente precisa, se atentar também a essa questão, tipo, é legal, é gostoso, né, então a gente está bem equilibrado emocionalmente, a gente só se vê aos finais de semana, e aí às vezes uma coisinha ou outra que a gente precisa discutir, a gente coloca na caixinha, a gente curte o final de semana e essa caixinha ela vai, guardando emoções, guardando sentimentos reprimidos, e uma hora isso vai estourar, a gente sabe disso, então precisamos do diálogo, né, e tá tudo certo. Agora, vamos se atentar a um detalhe muito importante com as redes sociais, com essa questão da tecnologia, e aí quando a gente fala de namoros, somente, só no final de semana, né, a gente tem que se atentar a essa questão de monitoramento. Por quê? Porque tem o lado bom de você se ver só ao final de semana, mas quando você está vivendo um Sim. relacionamento que não está saudável, que é tudo aquilo que está guardado na caixinha, ele está quase explodindo, aí vem o ciúme, vem a cobrança, aí pode ser que venha o tal do monitoramento, porque com a rede social hoje, com a internet, com a tecnologia, é muito fácil a gente monitorar as Sim, pessoas, né. E aí sim, quando a gente fala de casal, isso quando vem à tona é algo muito preocupante que a gente sim. precisa ficar atento a esse sinal que deve ser um sinal aí de encerramento de ciclo, né, porque você, que você acha qual a sua avaliação como psicóloga dessa situação, dessa questão de monitoramento, né, eu namoro só final de semana, então eu preciso monitorar o que a pessoa está fazendo e vou falar para ela que eu estou a monitorando todo o tempo. E aí? É muito sofrimento para as 2 pessoas, né, é aquele negócio, né, a gente precisa de
de confiança no outro, de combinados claros, o que é legal, o que eu, né, porque às vezes para uma pessoa uma coisa que não tem nada a ver, para outra é ofensivo. Então a gente tem que ter esses combinados claros e é claro, né, eu acho que é ruim uma pessoa que precisa ficar monitorando o outro o tempo todo, porque a às vezes pode ser um ciúme excessivo, uma insegurança excessiva, mas às vezes o outro também dá motivo, né, o outro não está sendo Uhum. uma pessoa confiável. Então, só que pelos nossos traumas, assim, que a gente carrega, Exato. muitas vezes essas 2 pessoas se encontram e se Poxa vida. conectam, porque Aham. as neuroses se complementam, assim. Porque nós temos as nossas crenças inconscientes, por exemplo, na infidelidade do homem, por exemplo. Então, eu vou acabar me conectando com um homem que ele é infiel, porque essas crenças inconscientes, elas têm muita força e muita vontade de se serem validadas. Então, ó, viu, meu relacionamento só me prova que realmente os homens são infiéis. Poxa. Mas tem uma coisa, né, realmente que está fora ali do seu racional, que te atrai, né, que traz aquela química. Nossa, a gente tem uma super química. Talvez essa química é a neurose ali alimentando, né. Poxa vida, né, as crenças limitantes, aquilo que Sim. você crê, aquilo que foi colocado Hum. para você, aquilo que você tem como, uma coisa que vai te perdurar durante toda a sua vida, então a gente precisa ficar atento a isso. E quando eu falei do monitoramento, a gente precisa ficar atento também a relacionamentos tóxicos, né, Sim, porque o ciúme, ele leva a esse tipo de relacionamento, aquele sim. ciúme sem controle. Ah, ter um ciúme é gostoso, mas até que ponto isso é legal? E quando a gente fala de relacionamento somente aos finais de semana, isso pode vir com mais força, pode vir mais exacerbado, então a gente precisa se atentar a isso também, né. E é interessante a gente perceber que muitos casais modernos têm buscado esses relacionamentos mais flexíveis, mas que respeitam o espaço individual. Isso mostra, gente, uma mudança de mentalidade, onde o tempo junto deixa de ser medido apenas em horas e passa a ser medido em qualidade de presença, né. Então a gente precisa também olhar para esse lado aí da qualidade, da presença e do amor aí durante esses 2 dias, o sábado e o domingo, né. Mas não deixar para trás também aquela questão da caixinha das emoções, que pode uma hora explodir e isso não pode acontecer, a gente tem que ir, colocando pitadas de emoções e resolver as situações, né, e tem que ser no final de semana, então tirar lá uma horinha para resolver as situações, para que isso não vire, uma bola de neve e depois venha causar uma situação não legal para o casal, tá. Agora 8h41, a produção está me avisando que a gente vai até 8h50, porque nós temos evento lá no Legislativo e vai ser ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, então tá bom, 10 minutinhos, acho que dá para a gente responder algumas perguntas, deixando claro aí para o pessoal, doutor Márcio está com dificuldade no contato por conta da internet, tá, gente? Então, a gente está tentando novamente, mas a gente já quer agradecer a disponibilidade do doutor Márcio. Obrigada, viu, por trazer para a gente algumas informações e a gente depende da internet e é isso que acontece. Mas vamos embora, vamos seguindo aqui, 8h42. Produção, o pessoal está participando através do WhatsApp, vamos ver quem é que está com a gente aí e o que que essas pessoas estão falando, né? Se tem algum depoimento, se tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar para a gente na tela, por favor. Participação de quem nós temos aqui? A Isabela Monteiro, do Flamboyant. Relacionamento à distância precisa de mais confiança ou mais paciência para dar certo? Vamos lá, Daniela, nossa psicóloga. Mais confiança, mais paciência? Olha, eu acho que confiança é absoluto, né. Se você não confia na pessoa, mesmo ela tá estando lá todo dia do seu lado, é fundamental, né, a confiança. Então, Uhum, eu diria confiança, porque a paciência é complicado, porque se você está tendo que ter muita paciência, é porque você está engolindo muito sapo, porque a uhum. outra pessoa está fazendo muitas coisas que para você não são legais. Então, é importante paciência, porque nós somos seres diferentes, com, né, expectativas diferentes, histórias diferentes, então claro que um pouco de paciência é importante a gente ter. Que a gente sabe, aquele tema é sensível para um tem uma expectativa diferente do outro, então, sim, é importante ter paciência, mas não muita, se você está tendo que ter muita paciência para estar num relacionamento, tá errado, você não está num relacionamento bom para você. Às vezes você, pela carência, por outras, né,
geralmente é por carência, está sustentando um relacionamento que não tá legal para você. Então muita paciência não é bom não. Confiança eu acho que é muito mais importante. Você tem que ter muita paciência, porque tem algo errado aí no negócio, né? Então, paciência tem limite, né? Então, a gente tem que Exatamente. ficar atento a essa questão. Se você tá Perfeito. dando assim, batendo, o negócio não tá legal, então aí precisa tomar uma outra atitude, Sim, não é? sim. Vamos lá, 8h44, o doutor Márcio voltou com a gente, será, produção? Se ele voltou, vamos... Doutor, você tá conosco novamente? Tá me ouvindo? Ixi, eu acho que não. Eu acho que não. Ai, que dó. Mas tá bom, então. Gente, vamos lá. Nós precisamos encerrar daqui a pouquinho. Então, a última pergunta e a gente já vai para as considerações finais. Ô, produção, vê se consegue, doutor Márcio, pelo menos para a gente encerrar, tá? Tá bom? Se der, tudo bem. Se não der, já fica mais uma vez nossos agradecimentos ao doutor Márcio aí pela disponibilidade. Vamos lá, última perguntinha de hoje. O Gustavo Pereira, do Jardim Garcia. Por que parece que quando a gente se vê pouco, cada briga pesa mais? Sério? E demora mais para ser resolvida. Quando tem briga, né? É aquele negócio que eu falei, as diferenças vão ficando dentro da caixinha, né? E aí vai pesar, claro que vai. Sim. Agora, como é que faz? Vamos responder ao Gustavo aí, Daniela. Não, eu acho que justamente isso, né, porque tem conversas que a gente sente que precisa ser de forma pessoal, presencial. Uhum. Então, mesmo presencialmente, às vezes a gente não consegue falar tudo que a Uhum. gente quer, a pessoa não consegue entender tudo da forma que a gente gostaria, que a gente está na nossa cabeça, quanto mais como que vai chegar na cabeça do outro. E não adianta, né, no final de semana, esse amor de final de semana, esse amor que tem mais distância, tem o que a gente chama de ruído na comunicação, né. Uhum. Eh, mais coisas vão ficando pouco clareadas, então vai pesando mais mesmo, né. Então eu acho que, dependendo da dinâmica do casal, sim, a falta de terem esse contato físico presencial, eh, vai dificultando esclarecer as coisas. E tem mais uma coisa que, assim, da intimidade mesmo, sexual mesmo, às vezes tem tensõezinhas, que às vezes um encontro íntimo dissolve aquilo, as Uhum. pessoas fazem as pazes, é um momento alegre, feliz. Então, assim, quando você também fica muito sem ter esse contato, pode ser, né, isso aqui não é Uhum. uma né, não existe, né, no ser Sim, humano não existem verdades absolutas. verdade. Mas às vezes a falta desse encontro, dessa proximidade, desse toque também vai afastando, e é uma oportunidade da gente fazer as pazes, né. Claro que não estou falando daquele relacionamento tóxico também, que Uhum. briga, 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 aí parece que a química fica mais Uhum. forte ainda, Sim, não tô falando desse ponto, exato. né, mas num relacionamento saudável, gostoso, esse momento de intimidade ajuda também a dissolver essas tensões. Porque de repente as tensões vêm por conta da carência, por conta Sim, do ciúme, sim, né, e às vezes não acaba resolvendo, mas a gente precisa sim, ficar atento, porque relacionamento é bom, desde que seja bom para mim e bom sim, para o meu parceiro. Quando um dos verdade. 2 está incomodado, precisa parar, sentar, conversar e resolver, mesmo que essa solução seja a dissolução do relacionamento, né, Sim. independente se você namora, se você é um casal, se você vê só final de semana ou se você vê todos os dias, e tá tudo certo. Vamos lá, 8h47, vamos para as considerações finais. Doutor Márcio está com a gente de novo, será, produção? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pelo menos agradecer ele pela participação e desejar para ele uma ótima semana? Vamos ver, coloca na tela aí, vamos ver se ele está com a gente. Doutor, o senhor está conosco? Ai, não acredito! Doutor, o senhor está com a gente? Está me ouvindo? Eu acho que ele está ouvindo, mas está com Eu bastante tô aqui, delay, eu não saí bastante... daqui, eu tô ouvindo vocês, tô ouvindo bem. Tá Desde o começo eu certo. tô ouvindo bem. Eu quero ver se eu tinha preparado para funcionar. Doutora, a gente precisa encerrar, mas então, assim, eu quero agradecer a sua participação, a gente tentou muito, muito importante a sua participação com a gente, obrigada por se disponibilizar, né, a ficar com a gente durante esse tempo, mesmo que a internet oscilando, a gente está aqui, então, muito obrigada, uma semana linda para o senhor, obrigada por participar conosco aqui do Estúdio Câmara.
Não, obrigado a vocês. Talvez eu prometo, eu vou aí presencial, né? Porque aí a relação vai ficar amiga. Tá bom, doutor. Um abraço, viu? Obrigada. Que legal que a gente pelo menos conseguiu falar com ele e dizer aí a nossa gratidão por ele estar disponibilizando o tempo dele para ficar com a gente aqui. A gente também deseja mesmo para você uma semana linda, muito próspera. Obrigada por estar conosco e por contribuir quando a gente fala aí desse tema que é o relacionamento de final de semana, Dani. Obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Realmente o doutor mostrou agora a dificuldade do relacionamento à distância, né? Exatamente. A gente tem um monte de coisa para falar, mas consegue falar só um pouquinho. Você viu só? Nós tivemos um exemplo aqui da dificuldade do relacionamento à distância. Você quer falar, tem tanto. O doutor tinha tanto para falar, claro, contribuiu, mas tinha mais para falar e a gente não conseguiu. Por quê? Por conta da tecnologia. E isso pode acontecer no seu relacionamento. Então, assim, por mais que você se relacione à distância, tire aí um tempinho para estar aqui, ó, olho no olho. E o final de semana é ótimo para isso, mas não esqueça de equilibrar e gerir com assertividade as suas emoções, aquelas que ficam guardadas na caixinha, né? Porque vai chegar uma hora que essa caixinha vai abrir e aí vai explodir tudo. Então a gente precisa ter assertividade, discernimento, sabedoria para lidar com isso, tá bom? Amanhã nós temos Estúdio Câmara e olha, vamos lá. Você já reparou como o conceito da beleza está mudando? Cada vez mais pessoas estão rompendo com os antigos padrões e assumindo uma estética que reflete identidade, liberdade e autenticidade. Os homens que se cuidam vão ao salão e falam de autocuidado sem tabu. As mulheres que assumem os cabelos brancos, os corpos reais e os que são de verdade, né? Na era das redes sociais, as aparências também acabaram virando uma forma de expressão e o espelho passou a refletir muito mais do que estética. Reflete quem somos. Você já parou para pensar nisso? No Estúdio Câmara de amanhã, a gente conversa sobre como a nova geração está quebrando tabus estéticos e construindo uma nova ideia de beleza livre, diversa e real. Tem muita gente optando por ficar natural de novo. E a gente vai falar sobre isso amanhã, aqui no Estúdio Câmara, a partir das 8 da manhã. A gente conta com a sua participação, com a sua presença. Uma semana linda para nós. Entrego agora para o plenário José Maria Matosinho. Nós vamos direto com informações ao vivo do plenário. Depois nós temos a IRI, a Central de Informação de Inteligência Artificial, aqui da TV Câmara Campinas. Ao meio-dia temos Câmara Notícia. E também às 6 da tarde temos reunião para você, reunião ordinária direto do plenário. Você é nosso convidado todo especial para continuar na programação da TV Câmara Campinas. Valeu, gente! Um abraço grande, uma semana linda. E a gente volta amanhã, a partir das 8 da manhã. Beijo, até lá!